Imagine um mundo sem alguns dos maiores nomes do setor automobilístico. Pois é, estou aqui para te contar que esse mundo quase existiu. E aí, pessoal, Stipe aqui com uma lista de carros que salvaram suas empresas de serem eliminadas pelo Thanos. Vamos nessa! Número 7. Quando a crise financeira de 2008 chegou, ela pegou pesado. Muitas pessoas perderam seus empregos, não podiam comprar carros, e o setor automobilístico sofreu. A Ford acabou com a Mercury, a Chrysler acabou com a Plymouth, e a GM acabou com a Pontiac e a Hammer. A Buick também teria acabado, se não fosse pelo Regal. Lançado no mesmo ano, esse Opel Insignia rebatizado provou ser um sucesso para várias marcas da GM ao redor do mundo, mas na China, onde era vendido como Buick, foi enorme, um sucesso absoluto. Tanto que não só manteve a marca viva, como também a tornou muito lucrativa. Mas por quê? Bem, os Buicks foram um dos primeiros carros americanos exportados para a China, onde sempre foram vistos como símbolos de riqueza e prestígio. Até o imperador tinha um, então imagine o quanto todo mundo também queria ter um. Também nos anos 90, a GM fez uma parceria com a SAIC, uma fabricante chinesa, para desenvolver e produzir localmente carros para o mercado chinês. Carros que carregam o prestigiado nome Buick. Então, quando o Regal foi lançado, esse carro com preço competitivo, bem equipado e bem projetado, não poderia ter sido outra coisa senão um sucesso, mesmo durante o colapso financeiro mundial. Hoje em dia, a Buick está indo muito bem e oferece 15 modelos diferentes, dos quais 10 são exclusivos para a China. Patriotas diriam que é uma traição, mas John Cena diria que é apenas um negócio inteligente. Número 6. Atualmente, a Porsche é a marca mais lucrativa do grupo VW, tanto que, se houver escassez de chips, as produções do Golf e do Tiguan são interrompidas para garantir que haja semicondutores suficientes para os Porsche. Então é difícil imaginar que essa galinha dos ovos de ouro estava passando por dificuldades nos anos 80. Os modelos com motor dianteiro evitaram a falência uma vez, mas não foi o suficiente. As vendas estavam caindo e a Porsche fazia de tudo para se manter à tona, como construir o RS2 e o E500 para a Audi e a Mercedes. Eles precisavam de um carro salvador e precisavam dele rápido. Isso serviria. Um Roadster acessível que se inspira em modelos lendários como o 356 Cabriolet e o 550 Spider é exatamente o que a Porsche precisava. O chamado Boxster, sim, é um nome bobo, finalmente acabou com a crise. Além de ser bom em tudo que a Porsche sempre foi, como desempenho, dirigibilidade e qualidade de construção, também era um modelo muito lucrativo. Com a ajuda de alguns ex-engenheiros da Toyota, a Porsche implementou o método Just in Time, o que melhorou muito a produtividade e reduziu os custos. Além disso, muitas peças eram compartilhadas com o 911, como toda a dianteira e a maior parte do motor M96, refrigerado a água. Tudo isso economizou muito dinheiro, dinheiro que mais tarde foi investido no desenvolvimento do modelo de maior sucesso da Porsche, o horrível Cayenne. Número 5. Adivinha quantas vezes a Aston Martin faliu? 7 vezes. Muito mais do que qualquer outra montadora de carros na história. E teria sido a 8ª vez se não fosse pela Ford, que viu potencial nessa empresa antiga e problemática e decidiu comprar tudo. A recuperação foi simples. Esqueça os modelos Virage, Vantage e V8, feitos sob medida, mas ultrapassados. O que a Aston Martin precisava era de um carro novo, construído de uma forma que nenhum outro Aston havia sido antes, usando peças de outros carros mais baratos. E assim, alguns botões e interruptores do novo DB7 vieram do Ford Scorpio. O chassi e o motor 6 em linha eram da Jaguar, que também pertencia à Ford. E as lanternas traseiras e as maçanetas vieram da Mazda, que na época estava em parceria com, isso mesmo, a Ford. Havia até algumas peças da Citroën, mas quem se importa? Não é como se um comprador médio de Aston fosse dizer: "Ei, eu reconheço esses retrovisores laterais. Eu tenho esses mesmos no meu CX." O que importava era o lucro e o design, que também era bom. Tão bom na verdade, que influenciou o design de todos os outros Astons até hoje. E considerando que o DB7 era um modelo de entrada e, portanto, surpreendentemente acessível, foi como aquele momento do E-Type de novo. Mais barato, mas mais bonito do que qualquer Ferrari. Nos 10 anos seguintes, a Aston conseguiu vender mais de 7.000 DB7s. O que pode não parecer muito, mas isso foi mais de 1/3 de todos os carros que a Aston vendeu em toda a sua história. Acho que 7 realmente é um número de sorte. Número 4. Nos anos 60, a Honda era uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo, mas o negócio de carros deles, não ia muito bem. A linha deles consistia no K-Truck, no K-Roadster e em um K-City Car. E embora fossem bonitinhos e tudo mais,
eles não estavam exatamente vendendo tão bem assim, sacou? É um trocadilho com hotcakes, só que com K, porque eram da classe K. O que eles precisavam era de algo maior, mais potente, algo que pudesse ser vendido fora do Japão, como o Honda 1300. Só que não era isso. Mudanças constantes no desenvolvimento e atrasos resultaram em um preço mais alto do que o esperado. E pior de tudo, o 1300 nem sequer chegou à Europa e aos Estados Unidos. Foi um fracasso tão grande que a Honda estava pensando em fechar toda a divisão de carros, mas não antes de dar uma última chance com o Civic. Aprendendo com os erros do ambicioso demais. 1300, a Honda manteve o Civic simples, chassi alongado do N600. Um pequeno motor 4 cilindros, refrigerado a água e suspensão independente. Só isso, simples. E no mercado japonês, muito bem sucedido. Mas o melhor ainda estava por vir. 3 anos após seu lançamento, o mundo foi atingido pela crise do petróleo. A demanda por carros pequenos, leves e econômicos disparou da noite para o dia com o Civic, enquanto esse carro era mais econômico do que qualquer outro nos Estados Unidos. Nem preciso dizer que os compradores lotaram as concessionárias da Honda mais rápido do que bilionários lotaram a ilha de Epstein. O que eu quis dizer é que vendeu muito bem e salvou a divisão de carros da Honda. Número 3. Essa coisa salvou a BMW. Sim, após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da Europa estava financeiramente arrasada e não era exatamente um lugar propício para limusines de luxo como a BMW 502. Então, os bávaros voltaram-se para um novo mercado, os Estados Unidos. A Mercedes estava indo bem depois de atrair os americanos com o 300 SL. Então, o mesmo deveria funcionar para a BMW, certo? Não funcionou. O 300 SL tinha uma forte linhagem, sendo uma versão de rua de um carro de corrida bem-sucedido. Mas o 507 era apenas um carro caro. Essa pequena manobra deixou a BMW com ainda mais dívidas e a um passo de falir. A salvação veio na forma de um pequeno carro bolha italiano, o Iso Isetta, que estava muito mais alinhado com a situação deprimente da Europa. Era barato de comprar e barato de manter. Quanto à segurança, se a guerra não te matou, do que mais você teria medo? De qualquer forma, a BMW adquiriu a licença para produzir sua própria Isetta. Mas antes, sendo alemães, eles precisavam melhorar o design original até o ponto em que nenhuma peça fosse intercambiável com a versão italiana. Foi um sucesso. Com 160 mil unidades vendidas, isso significa que foi o carro de um cilindro mais vendido de todos os tempos. E pode até zoar dizendo que ele era comicamente pequeno, lento e nerd, mas sem ele, a marca BMW teria morrido e sido esquecida. Além disso, nenhum desses aqui teria existido. Então que tal um agradecimento, hein? Obrigado. Número 2. Lá vamos nós de novo. Na crise do petróleo de 1973, blá blá, morte dos insaciáveis, V8, americanos, blá blá, concorrência japonesa acessível, blá. Tudo isso devastou as 3 grandes, que rapidamente montaram algo barato, econômico e horrível. A Ford tinha o Pinto, a GM tinha o Vega e a Chrysler criou o Horizon. E embora estivessem vendendo bem, para a Chrysler simplesmente não era suficiente e ela continuava perdendo dinheiro. A última chance deles foi contratar Lee Iacocca, um dos maiores visionários da indústria automobilística. A ideia inovadora dele, aquela que garantiu a Chrysler um grande empréstimo do governo, foi a primeira plataforma modular da história, também conhecida como plataforma K da Chrysler. Derivada da plataforma L, que servia de base para o Omni e o Horizon, ela manteve a tração dianteira e o motor transversal, mas também podia crescer e encolher e ter uma variedade de motores. O primeiro lote dos carros K foram o Aries e o Reliant, mas se você esticar a plataforma, agora tem carros como o New Yorker ou o Caravelle. Estique um pouco mais e você tem a minivan Voyager, que iniciou toda a revolução sozinha. Nos 9 anos em que essa plataforma foi usada, quase 50 carros tinham essa plataforma sob a carroceria. Carros que compartilhavam muitos componentes. Então, o custo de produção era baixo, e isso significava altos lucros. Tão altos, na verdade, que a Chrysler pagou antecipadamente o empréstimo de 2 bilhões de dólares do governo. Enquanto isso, eu tenho um amigo que ainda me deve 100. Já faz 7 anos, Dave. Será que ele assiste meus vídeos? Número 1. Antes de ser comprada pela Volkswagen, a Lamborghini sempre foi uma empresa problemática. Começando pelo primeiro dono e o cara que fundou a empresa, Ferruccio Lamborghini. Até ele desistiu e vendeu a maioria das ações depois de apenas 9 anos. Desde então, 6 donos diferentes tentaram e falharam em torná-la lucrativa. Até a Chrysler não conseguiu. Acho que a plataforma K não era adequada para um supercarro com motor V12 central. Enfim. Em 1997, pouco antes da VW entrar em cena, a Lamborghini estava tão mal que vendeu a menor quantidade de carros dos últimos 30 anos. Mas tudo isso mudou quando os alemães assumiram o controle. Primeiro, eles lançaram um novo modelo topo de linha, o Murciélago, que, apesar de ser o primeiro Lambo com os parafusos realmente apertados, nunca seria uma grande fonte de lucro. Esse papel estava reservado para o menor e mais acessível, V10.
Gallardo. Só no primeiro ano, a Lambo vendeu mais de 900 unidades. Um recorde instantâneo. O ano seguinte foi ainda melhor, mas aí vieram o Spider, o Performante e várias outras versões. Ao final dos seus 10 anos de produção, mais de 14 mil Gallardos foram vendidos, o que é mais do que todos os outros Lambos juntos. E desde então, as vendas dos modelos mais novos são ainda melhores do que isso. Eu sei que isso não é dito com muita frequência, mas graças a Deus pelos alemães. E agora, mais 3 carros salvadores. Tente adivinhar quais são. Corta.